Deputado, Oi. Já vamos começar, então. Só Podemos ver começar. o sinal. Aqui, beleza, então. Deixa eu só fazer a abertura. Quero agradecer a todos, né, que estão nos acompanhando hoje e agradecer a compreensão de todos, que a gente tinha previamente agendado, então, a fazer essa live especial com o deputado Celso na terça-feira, em função das suas funções parlamentares, né? Tanto na terça-feira quanto na quarta-feira. Então, estamos transmitindo hoje, quinta-feira, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Então, quero agradecer muito o deputado Celso, né? Ele que vem trabalhando muito, incansavelmente, apresentando e nessas dificuldades, né, que o mundo inteiro está enfrentando e nós estamos sendo atingidos também, e o país com diversas dificuldades ainda vem por conta dessa pandemia, né, ocorrendo aqui no nosso país também, afetando diretamente a parte econômica, a parte produtiva, o comércio, a prestação de serviço, o setor industrial. Então, deputado, fique muito à vontade, obrigado por esse tempo, né, que o senhor está aí colaborando conosco para trazer mais informações de Brasília e estando aqui no município de Maravilha, né, mas sempre atuando aí com o seu compromisso de deputado federal. Deputado, fique muito à vontade para fazer as suas considerações iniciais e a gente já começa a fazer esse bate-papo aí com as questões que o pessoal também já me passou e contando um pouquinho o cenário que hoje o país vive, tá bom? Fique à vontade. Boa noite, Éder, nosso vereador aqui de Maravilha, que faz um grande trabalho através da live, levando ao conhecimento de todos os internautas que acompanham ao vivo, né? Eu acho que é muito importante esse trabalho. Temos muitos líderes em todo o estado de Santa Catarina que trabalham com esse tema de lives. Eu acho que temos que usar a tecnologia que está à nossa disposição, né? Eu gostaria, inicialmente, de dizer que, desde o dia 18, amanhecer o dia 19, cheguei em casa às 5 da madrugada do dia 19, entrei na minha residência e não saí mais. Hoje é dia 2 de abril, né? Passando a quarentena. Agora, tu vê o que é tecnologia. Agora, nós realmente os projetos, porque quando tu está em Brasília, você tem que participar das comissões, as comissões temáticas, comissões permanentes, que você participa, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação, na Comissão da Agricultura, do Meio Ambiente, participa das reuniões da Frente Parlamentar da Agropecuária, as reuniões de almoço, enfim, as comissões especiais de projetos. Entrou uma ligação aqui. Infelizmente, entrou uma ligação, né? Então, desculpe, né? Recusei de atender, mas são coisas que acontecem. Então, só para colocar que agora nós estamos focados só no plenário da Câmara, praticamente, né? Quer dizer, tu está focado nos projetos. Nunca houve uma participação tão grande, só para você ter uma ideia, o quórum ontem, 508 deputados, e ainda um que faleceu, né? Luiz Flávio Gomes, de São Paulo, um médico, aliás, um juiz de direito, ex-juiz, ex-promotor, um grande jurista que vai ser homenageado, inclusive com a Sala da Constituição e Justiça, que vai levar o seu nome, é um grande combatente à corrupção. Foi uma pena que perdemos um colega deputado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é um momento de tragédia, é um momento, infelizmente, do inimigo que a gente não vê. Nós estamos em guerra com um inimigo invisível, que é o Covid-19, infelizmente, no mundo todo, né? Estamos acompanhando, e a gente não vê esse inimigo, né? Então, é ruim, mas o que tem se comprovado no mundo todo,
que o isolamento é a solução. Eu até particularmente passei uns momentos aqui até com dificuldades, indisposição, dor de cabeça, mas tudo passou, graças a Deus, a bom Deus. Estamos dispostos, loucos para voltar, como é que se diz, atividades normais, mas estamos respeitando, então, essa quarentena, que é muito importante para a nossa saúde, né? Eu diria que talvez dá para começar a pensar daqui para frente numa vertical e não só horizontal, né? Porque quando tem uma guerra, ou quando muitas guerras saíam antigamente, não tinha tecnologia, quer dizer, a juventude iam para a guerra e davam a vida para salvar a sua família no combate, né? Com seus inimigos. E agora nós estamos, como é que se diz, praticamente tudo parado, né? Porque nesse momento nós estamos vivendo a maior crise da saúde do nosso país, fazendo de tudo, né, para combater esse coronavírus, e estamos preocupados já logo aí na frente, poderá vir a crise econômica, né, a crise política, que nós estamos tentando não entrar nessa guerra de ser gladiador, né? Tem que diminuir os gladiadores agora, oposição, situação, o extrema-direita brigando com a extrema-esquerda, eu acho que não leva a nada nesse momento. Eu sempre digo que depois de grandes tragédias, eu lembro aqui em Maravilha, quando deu um vendaval em 84, perdemos vidas, muitos hospitalizados, e depois veio a época boa, conseguimos trazer a Aurora para Maravilha. Parece que quando acontece uma desgraça, depois você se une, a comunidade se une para trazer o bem à sua comunidade. Então, é momento de nós unirmos construção, deixarmos paixões partidárias de lado, né, e focar, o primeiro ponto, salvar vidas, né? Quanto mais vida pudermos salvar, melhor, mas também agora vem a preocupação, não só horizontal, todo mundo ficar em casa, mas temos que pensar na vertical, né? Porque temos os guerreiros aí que estão arriscando a vida, principalmente na área da saúde, para salvar a nossa vida, estão se dedicando de corpo e alma à questão da segurança, à questão da saúde, e também os nossos transportadores. Graças a bom Deus, que os transportadores, eu sempre tenho dito que salva o que salva o nosso país é o agronegócio. E, felizmente, a agricultura tem muitos exemplos para dar para nós. Então, só para concluir a minha fala inicial, eu quero dizer que nunca tivemos um quórum tão alto, nunca aprovamos tantos projetos, em torno de 10 projetos já aprovamos agora pelo sistema de deliberação remota, através da tecnologia. Nós, em casa, estamos trabalhando. Nunca se trabalhou na sexta-feira lá em Brasília. Quando tu está em Brasília, tu está no plenário, tu está nas comissões, tu está nos ministérios, é uma loucura. E tu não faz nada bem feito, como se diz. Agora, não. Nós estamos discutindo os projetos para o nosso país, são muito discutidos e focados, e está dando muito resultado. Então, é um momento de alto grau de racionalidade, pensarmos na nossa população brasileira e fazer aquilo que é melhor para salvar a nossa população, não só na saúde, mas também economicamente, e o que vai acontecer para frente. Então, eu quero me colocar à disposição, Éder, para alguma dúvida, alguma pergunta, projetos que já aprovamos, enfim, estamos à disposição. Não, perfeito, deputado, muito bem colocado, e a gente precisa, né, necessita, como não é uma situação municipal, nem regional, e sim acabou afetando o mundo inteiro, e as principais deliberações surgem lá em Brasília, né, as medidas principais, votações, né, e justamente os municípios, os estados, eles dependem principalmente da União, né? Então, a gente vê, acompanhando, o ministro Mandetta tem repassado muita confiança quanto às suas medidas, dando a atenção necessária em todas as suas coletivas, os ministérios trabalhando de forma sintonizada também,
Mas eu vejo assim, a maior preocupação é quanto aos estados, né? As medidas, porque hoje os estados já têm uma dívida com a União, né? Hoje, inclusive, teve uma reunião entre os governadores do Sudeste e do Sul, que assinaram uma carta, que eles não querem empréstimo da União, eles querem que o governo eles repassem, né, repasse os recursos, né, diretamente para os estados para tentar dar uma sobrevida à economia ou dar uma assistência emergencial, né? Como que hoje o Ministério da Economia vê essa situação? Ele está conseguindo, vai conseguir atender os estados, vai passar, vai depender do Congresso também, para que os estados consigam ter esse suporte financeiro por parte da União, ou o senhor acha que vai ser feito esse empréstimo mesmo, né? Ou até mesmo uma possível, vamos dizer assim, futuramente, ou uma medida, fazer um perdão dessas dívidas que o próprio Estado tem com a União. Como que o senhor está vendo essa movimentação por parte do Ministério? Só para colocar a população que nos acompanha, o primeiro projeto que nós aprovamos no Congresso Nacional foi reconhecendo, né, o estado de calamidade pública. Aliás, isso nunca aconteceu praticamente, ao menos que eu tenho memória, que eu sei, nunca aconteceu o estado de calamidade pública em todo o território nacional. Então, muitos entendem que, sendo o estado de calamidade pública, tudo pode ser feito, né? Mas o próprio presidente da República tem se expressado que não quer inquerer, né? Não quer cometer algum erro dentro do orçamento da legislação. Então, só para se ter uma ideia, amanhã cedo, sexta-feira, nós estamos aprovando uma PEC número 10 de 2020, onde estamos, como é que se diz, não é rasgando a Constituição Federal. Em palavras simples, seria isso, porque nós estamos dando um cheque em branco, né? Estamos dando todos os poderes para não ficar dúvida nenhuma, porque o próprio presidente da República ele falou que não vai cavar sua sepultura, né? E não queremos entrar nesses detalhes, mas com a PEC que nós estamos votando amanhã, sexta-feira, não tem mais o que desculpa, o que segura para atender toda a população brasileira. Só para se ter uma ideia, a previsão, que era de 124 bilhões de déficit para 2020, já se fala em mais de 350 bilhões o déficit que vamos ter em 2020. Mas eu gostaria rapidamente, principalmente na área da saúde, nós votamos um projeto de lei 696 de 2020, tudo projetos emergenciais agora, onde introduzimos a telemedicina, que isso vai ser uma lei depois que vai valer não só para agora, como já acontece em outros países, né? Outros países desenvolvidos. Hoje, por exemplo, eu tive a satisfação de receber a visita aqui de uma enfermeira que veio me vacinar aqui em casa contra a gripe, né? Quer dizer, a telemedicina que vai, através da informatização, através da tecnologia, né? Sem o paciente, às vezes, sair de casa, poderá ser atendido. Votamos também o PL 786 de 2020 sobre a questão da merenda escolar. Não pode perder nada de merenda escolar. A questão dos 30% que já está em vigor da aquisição da agricultura familiar, que isso é muito importante, né? E levar a merenda. Nós temos estados muito paupérrimos, pobres, no Nordeste principalmente. Vou dar um exemplo, Maranhão, onde agora vão levar a merenda para os alunos carentes na casa, nos seus familiares, né? Porque não podemos perder nada. Eu sei que no início tivemos problema com produtos frutigranjeiros em São Paulo, e por falta de planejamento e de organização foi perdido muitos alimentos. Então, aprovamos a continuação desse programa, aquisição da merenda escolar,
dinheiro direto para a escola e levar a merenda até nas casas de quem mais precisa. Também votamos o PL 864 de 2020, tudo através de videoconferência, onde a Anvisa tem uma burocracia muito grande. Tu quer importar, por exemplo, respiradores, monitores pulmonares, enfim, todos esses materiais e mesmo de insumo, remédios, que são reconhecidos por agências internacionais, em 72 horas, a Anvisa tem que dar ok, senão será importado sem a participação da Anvisa. E hoje leva no mínimo de um ano e meio, para a Anvisa aprovar, às vezes, um produto que é feito aqui no Brasil para exportar e também produtos para importar. Remédios demora demais e o paciente morre. Então, agora não, é 72 horas que a Anvisa tem prazo para aprovar. Também votamos o PL 985 de 2020, agora, onde vai facilitar a vida de todos os contadores do Brasil, onde todas as contribuições previdenciárias, enfim, todos aqueles compromissos que tu tem mensalmente, desde arais, informação, vai ter carência agora e vai ter prazo para serem recolhidos, inclusive. Agora, durante esse coronavírus, não vai precisar, vai favorecer muito, principalmente as pequenas empresas, microempresas, né? Quero destacar um outro projeto muito importante que foi votado, que é a renda mínima. Por exemplo, nós votamos R$600 é o mínimo que alguém que não trabalha, está desempregado, microempreendedor, que trabalha temporário, trabalho intermitente, não tem carteira assinada, e o governo tem, através do cadastro único, tem todos os recursos para repassar. Então, a grande briga nesse momento, que a oposição está criticando muito, porque está demorando demais para esse dinheiro chegar aos interessados. Nós estamos falando em mais de 50 milhões de pessoas que vão ganhar R$600 a fundo perdido. Inclusive, agora o Senado também, graças a Deus, incluiu os caminhoneiros autônomos, aqueles que estão botando a cara para bater, que estão viajando, para comprar alimentação. Durante o estado de calamidade pública, ou durante o coronavírus, que a previsão inicial é 90 dias. E o casal poderá receber até R$1.200, 600 para o marido, 600 para a mulher. E se for uma mãe de família, que só ela que é o dono do lar, que cuida dos filhos, ela tem direito a receber R$1.200. Isso eu estou falando dinheiro de graça, porque depois dessa coronavírus, quer dizer, nós não podemos deixar as pessoas morrer de fome, que perderam os bicos que trabalhavam em associações, até coleta de lixo, enfim. O povo está sem renda e vai receber o dinheiro em todo o governo. Também aprovamos um projeto 1161 de 2020, que é sobre o FPM dos municípios e o FPE dos estados. Isso aí vai mexer muito com os pequenos municípios. Nós temos 2/3 dos municípios no Brasil que a maior arrecadação é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, o governo vai colocar o dinheiro, o mesmo valor que os municípios receberam em 2019, não pode receber menos em 2020, porque o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, ele sai do IPI e do Imposto de Renda. Então, imagine, as indústrias paradas, não gerando IPI, o Imposto de Renda, quer dizer, caindo as atividades, imagine quanto vai baixar a arrecadação. Quem sabe 40%, 50%. Mas o governo vai ser obrigado a repassar o mesmo índice do ano passado para ter previsibilidade.
Isso vai salvar muitos estados do Nordeste e muitos municípios do Nordeste e os pequenos municípios todos que serão favorecidos. Também votamos o projeto PL 668 de 2020, tu vê todo deste ano, tudo pelo sistema, através de videoconferência, proibindo exportar produtos que nós precisamos agora. Por exemplo, os Estados Unidos foi na nossa frente, lá na China, e pegou mais de 30 aviões, né, de produtos para prevenir o coronavírus, né, respiradores, etc. Então, nós aqui, as fábricas que estão começando, inclusive a VEG em Santa Catarina, e todas recebendo apoio, que estão mudando, tem fábrica aqui em Santa Cecília, onde estão mudando o foco do metal mecânico, né, para fazer, e tem exemplos até de maravilha já, que eu vi através dos meios de comunicação, aqui a JJ, a própria Rotoplast, onde vai ser incentivado para não faltar esses equipamentos necessários, e nesse momento é proibido a exportação. Também votamos um projeto muito importante, o 232 de 2020, que é sobre saldos financeiros na área da saúde. Hoje nós temos mais de 6 bilhões nos fundos estaduais dos estados e fundos municipais de saúde, que é vinculado a programas. Nós temos muitos fundos, né? Só no Brasil tem mais de 240 fundos. Então, esses recursos, os prefeitos, os estados, os governadores poderão usar esse dinheiro que está parado nos fundos para combater o coronavírus, né? Essa é a prioridade. Nós estamos em estado de calamidade pública. Votamos também um projeto 903, onde 269 médicos veterinários que venceu o prazo e não houve concurso público agora, que eles entraram em 2017, em novembro, adiando para mais 2 anos, então, para continuar cuidando da sanidade, para não prejudicar a exportação de nossos produtos, por exemplo, a exportação de frango, exportação de suíno, eles que fazem, como é que se diz, em convênio com os municípios, né, que fazem auditoria junto a essas plantas, não só nos produtos animal, mas também cereais, quer dizer, tudo, né? Então, é muito importante. São alguns exemplos de projetos que votamos na Câmara Federal, como também um PLN, onde o governo vai repassar 16 bilhões agora para os estados e municípios para ajudar a fazer frente a esse estado de calamidade pública. E, como eu disse, amanhã nós vamos dar uma carta em branca, onde não vai ter desculpa, governo federal. Onde precisar o Estado botar dinheiro, o Estado vai ter dinheiro, inclusive com capacidade de financiamentos internacionais, pegar dinheiro para não deixar faltar dinheiro e para retomar a economia logo em seguida, que é a nossa grande preocupação com quem está gerando a economia desse país, que são os nossos empreendedores e nossos trabalhadores. Certo, perfeito, deputado. Duas questões, né? Duas perguntas assim, de forma muito objetiva, né? Que eu vejo muitos os governadores, em especial, clamando por esses recursos, né? Pedindo quanto que vai ir para os estados, né? Como que vai se dar essa divisão de recursos para os estados? Vai ser conforme os casos de suspeitos, os casos confirmados de Covid-19, ou vai ser de acordo com o que já é feita essa distribuição da receita do FPM para os municípios também, e de acordo com a sua produção? Como que vai se dar essa divisão de recursos ou repasse de recursos da União para os estados, até para poder fomentar, né, e incentivar as indústrias, o comércio e prestadores de serviços aqui no nosso país ou nos estados de forma com essas medidas que foram adotadas? Os critérios de distribuição desses recursos do governo federal serão os critérios pela população,
pelo tamanho geográfico, como é feito hoje através do Fundo de Participação dos Municípios. Não? Então, esse é um critério que já existe. Inclusive, eu tenho recebido aqui, sugestão de empresário de Concórdia, por exemplo, para retomar a atividade econômica, que estão muito nervosos, preocupados, que o governador teria que analisar, inclusive encaminhei já para o governador, por associações de municípios, quem sabe podia ser retomar aos poucos, né, verticalmente, por associações de municípios, o que não pode, por exemplo, um prefeito decidir que vai baixar um decreto que a partir de amanhã está todo aberto o comércio, as indústrias, quer dizer, não é. Hoje existe uma legislação estadual, um decreto baixado pelo governador, e os policiais, a força militar, tem que obedecer esses critérios, inclusive os municípios, né? Não podemos desrespeitar e cada município querer fazer da sua maneira. Aí vira uma pandemia, aí vira um caos, né? Quer dizer, tem que ter. Então, aos poucos, por exemplo, essa sugestão desse empreendedor, desse empresário de Concórdia que me mandou, ele mandou um levantamento, por exemplo, de casos que aconteceram de quem contraiu o coronavírus aqui no extremo oeste, na nossa região. Então, praticamente, é insignificante, né? O que tem mais é no litoral, onde tem mais contingente de gente, né? Onde mais aglomerações. Na nossa região, parece que um caso houve em Chapecó, quer dizer, praticamente uma morte, né? Mas não há assim, não chega a 4% de gente contaminada, menos de 3% aqui na nossa região. Então, quem sabe aos poucos, né, o governador tem que começar a se sensibilizar. Claro que o agronegócio, graças a bom Deus, que está salvando, tirando a estiagem do Rio Grande do Sul, inclusive o Ministério da Agricultura, nós tivemos teleconferência com a ministra Tereza Cristina, agora na segunda-feira, em vez de estar reunido lá em Brasília, na Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, vai ter muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, o Plano Safra anual, o dinheiro para a agricultura é 640 bilhões. Claro que isso atende a apenas 2/3, nem isso, da população brasileira. Tem muitos que não têm hoje, estão inadimplentes, não estão entrando no Plano Safra, né? Então, teria que universalizar, mas vai ter 800 bilhões. Vamos, inclusive, antecipar já o Plano Safra. A prioridade agora, só para o programa Aquisição de Alimentos, estão lançando 200 milhões para as prefeituras, 150 milhões para as cooperativas, e mais 150 milhões especificamente para a questão do leite. Então, tem muitos programas que o Ministério da Agricultura vai lançar, prorrogação automática, vai ser prorrogado. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina teve a questão da estiagem, que prejudicou muito. Os outros estados não vão entrar com milho e com soja, não vai ter nada, porque colheram super safra, mas o Rio Grande do Sul foi muito afetado, e regiões aqui em Santa Catarina, até a falta de água, no extremo oeste, tem uma região de Lages que não deu 10 sacos de feijão por hectare, para você ter uma ideia, a estiagem foi muito violenta. Então, vai ter um olhar diferenciado para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas muitos programas, quer dizer, não vai se pagar os compromissos, tudo vão ser adiados e vai ter recursos, né, subsidiados para atender o agronegócio. Porque o agronegócio tem dado exemplo, inclusive na área da saúde, além de sustentar o país, 30% do PIB sai do agronegócio. Se nós analisar aqui, por exemplo, as granjas de suínos, as granjas de aviários, você sabe como é que é para você entrar numa granja hoje? Tem metodologia, tem, como é que se diz, critérios que tu nem pode acessar, né? A gente vive em quarentena. Nossas granjas de suínos, de aves, o leite não é diferente, todo dia desinfetado.
né, as pocilgas. Então, a gente já vive em quarentena para garantir a qualidade do nosso produto. Então, mais uma vez, temos que aprender também com o agronegócio. E agora, claro, nós focamos muito, pedimos muito ao ministro Tarcísio Meira, o ministro Tarcísio de Freitas, do Transportes, onde alguns governadores tinham trancado o transporte interestadual, e isso é competência nacional. Então, está voltando tudo à normalidade, mas queremos restaurantes ou por um aplicativo. Os motoristas de caminhões têm que saber quais os restaurantes que estão abertos, quais as borracharias, quais as mecânicas. Temos que dar esse apoio logístico para esses guerreiros que transportam o alimento. Tu imagina se parasse o transporte no Brasil. Viu os prejuízos que deu na greve dos caminhoneiros no passado por omissão, porque o governo demorou demais para tomar as decisões. E agora falta o governo. E, claro, nós estamos preocupados com os bancos, né? Estamos aprovando, o banco, dinheiro não vai faltar, o Banco Central tem carta branca para milhões e milhões e bilhões de reais, se precisar, do mundo todo, então dinheiro não vai faltar. Agora, a nossa preocupação é os bancos vão ter que obedecer à decisão do Conselho Monetário Nacional, do BNDES, que vai ter dinheiro à vontade, mas eu quero ver os bancos que vão cumprir. Isso que nós temos que ficar em cima, denunciar, que os bancos ainda não começaram a operar, e o governo também tem demorado muito, mas a partir da semana que vem não tem mais desculpa. Tudo que o Congresso Nacional aprovou, deu carta branca, esperamos que chegue. E aos poucos a gente começa, quem sabe aqui, começar pelo extremo oeste, né? Pela nossa região, que não tem nenhum caso praticamente assim comprovado, muito poucos casos, né? Começar verticalmente por setores, como já é o caso agora da construção civil, que está sendo liberado. Estou preocupado com outros setores aqui, setor metal-mecânico, setor têxtil, enfim. As indústrias têm que, aos poucos, né, respeitando, né? Mas o governo vai dar o dinheiro. Não precisa exonerar ninguém. Entra em férias e o governo vai dar o dinheiro para pagar o seguro-desemprego, 100%. Então, não podemos exonerar ninguém porque vamos ter amparo governamental. Certo. Esse amparo governamental, até acompanhei uma entrevista, um bate-papo que teve entre o Guedes e a investidora XP, né? E ele comentou justamente isso, né? Mas uma medida assim que ele colocou que o Brasil ele consegue aguentar, né? Para não entrar numa recessão econômica até 3 meses, né? No isolamento. No isolamento, ele não entrou nos critérios, né, seria um isolamento horizontal, vertical, mas ele falou que se isolando, o Brasil consegue aguentar no máximo até 3 meses, né, mas até lá, o Brasil ele vai ter condição de conseguir bancar, né, a indústria, injetar dinheiro na economia, e sem... porque assim, hoje, justamente a questão dos juros, muitas vezes acaba matando o próprio produtor, aquele que quer investir mais, mas como que o Brasil, o Ministério como um todo, vai conseguir injetar mais dinheiro sem comprometer ainda mais a produção, os investimentos desses empresários, né, tanto o setor produtivo como um todo, né, que é o que movimenta a economia como um todo? É o que nós temos que pedir agora encarecidamente, nós temos que sensibilizar todos os empreendedores, empresários. O micro vai ter já 20 mil à disposição, o empreendedor individual. O que nós queremos, estamos brigando muito para juros taxa zero, mas o máximo é a taxa Selic, que hoje é 3,75 ao ano. Então, o que nós estamos pedindo, por favor, não demitem. Parece que é o Goshi, que faz aquelas camisas aqui em São Carlos, isso. Tem filial Palmitos em toda a região, Saltinho. Parece que já demitiram mais de 80 funcionários. Pelo amor de Deus, nós estamos pedindo para pegar de volta esses funcionários. O governo vai bancar, vai pagar o seguro-desemprego, pode dar férias, e o governo, nesse momento de calamidade pública, que entra o Estado. Senão não precisaria Estado, entende? Certo.
Tem muitos que defendem Estado mínimo, Estado máximo, mas essa hora, como o Trump fez nos Estados Unidos, imagine, trilhões de dólares, né? Esse é o momento que o Estado banca. Se precisar 6 meses, o Estado banca. Mas como nós estamos dando prioridade número 1, que é a saúde, e estamos isolados, por exemplo, eu já estou imune, eu já estou tranquilo, já posso sair o batente, né? Mas temos que respeitar, dar o exemplo que está acontecendo. Então, claro que vai custar caro. Imagina, eu falei, de 124 bilhões, já vamos pôr para 400 bilhões de déficit, fim do ano. Daí, como é que vamos recuperar? Então, esse é o momento, inclusive, eu estou cobrando do Rodrigo Maia, dos líderes lá em Brasília, como nós estamos votando agora para fazer a gastança. O governo vai poder gastar sem limite, à vontade. Claro que vai ter um conselho que vai fiscalizar, que vai acompanhar, para que muitos não se aproveitem dessa bondade, né, de explorar os preços ou coisa parecida. Porque, infelizmente, às vezes, na desgraça de muitos, tem aqueles que aproveitam ganhar dinheiro, né? Então, vamos enfrentar esses problemas. Mas depois, como é que vão pagar essa conta? Então, eu estou cobrando dos líderes, agora é o momento já, que só em 15 dias, só votando tudo que o governo... Estamos liberando tudo. O governo vai ter carta branca para gastar o dinheiro à vontade, entende? Salvar os empregos. Mas depois, o que vai acontecer com a economia? Como é que vamos salvar os estados? Como é que vamos salvar os municípios? Como é que vamos salvar a União, o nosso país? Então, agora é a hora que a sociedade está sensibilizada, o Congresso Nacional, que está realmente trabalhando, focando nos projetos de lei, teria que votar agora, em seguida, talvez não na semana que vem, mas tratar da pauta econômica daí, a questão da autonomia do Banco Central, de fato, né, para operacional, que vai ser muito importante para dar mais segurança jurídica e os investidores internacionais e nacionais acreditar no Brasil. A questão da reforma administrativa, a questão que agora temos que dar contribuição. Eu também entrei com um projeto, 4 deputados federais. O meu foi o mais radical. E hoje teve deputado que pediu, pelo amor de Deus, Maldaner, nós abrimos mão 90 dias de 100% do salário, talvez tu pode abrir, mas eu não posso, eu dependo desse salário. Então, nós estamos estudando, quem sabe, 50% e 50% da contenção de gasto de todos os gabinetes, né? Quer dizer, chegou a hora agora do poder público, porque só o funcionário, o particular, o privado, que vai contribuir, quem sabe trabalhar menos, receber menos, e nós que temos que dar o exemplo. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a partir da semana que vem, nós vamos botar a mão na ferida, o que nós, do setor público, vamos fazer para dar o exemplo. Nós temos que ajudar, é o momento de baixar despesas para salvar o nosso Brasil. Então, claro que tem muito fake. Por exemplo, esse juiz que teve com câncer, deputado, um ano e pouco apresentou mais de 100 projetos contra a corrupção. Um exemplo, vai receber uma homenagem da sala da Comissão Constituição e Justiça, vai levar o nome dele. Eu também entrei com uma proposta de dar o nome, acabar com o fórum privilegiado. Nós temos que ser todos iguais, porque ele era um grande defensor para acabar com essa causa. Nós somos todos iguais perante a Constituição, e não é verdade. Temos 50 milhões de privilegiados no Brasil, tem que acabar com isso. Então, esse juiz merece levar esse nome desse projeto. Agora, tem muita fake. Quando a gente abre as redes sociais, mais um que a família vai ganhar a vida. E o deputado, ele contribuirá, ele já é aposentado como ex-juiz de direito. Então, claro, a família dele vai receber a pensão. Mas como deputado, não. É o meu caso, com 66 anos,
vou me aposentar agora pelo regime geral da Previdência. Então, tem muita fake, né? Quem não paga a contribuição especial não recebe, né? Então, eu acho que é a hora do poder público agora dar o exemplo, participar, e vamos ter que votar reforma tributária, simplificar, pelo amor de Deus, é o momento, e acabar com as guerras que tem lá na Câmara, ideologia, guerra política, extrema esquerda, extrema direita, uns já querem o impeachment do Bolsonaro, outros querem não sei o quê. Tomara que o Bolsonaro agora melhore, fala menos, né? E nos ajude nessa onda de a gente, quanto antes, combater esse mal, esse inimigo invisível, melhor para toda a comunidade brasileira. Certo. Tem algumas questões até que o pessoal tem solicitado, e eu já fiz questão, né? Logo quando anunciei que o deputado estaria na live, batendo esse papo conosco, né, que eles pediram duas questões, né? Em especial, vou citar aqui que o Vilmar Biduz, que ele é produtor rural, né? Ele tem pedido como que a gente vai conseguir manter, por exemplo, o valor dos insumos, até porque o dólar hoje ele está muito alto, né? Como que essa que é a preocupação, porque hoje o Brasil está injetando muito dinheiro, vai injetar dinheiro, vai manter a produtividade, vai dar essa sobrevida à economia, né? Mas como que vai ser para controlar a inflação? Como que vai ser para controlar o aumento do dólar, né? Para manter a produtividade e ao mesmo tempo subsidiando, né? E ao mesmo tempo criando ainda mais uma dívida maior ainda com os estados, né? Com a União. Como que o Congresso está vendo essa situação juntamente com o Ministério da Economia e os demais ministérios como um todo? Por isso que não é porque eu sou relator da autonomia do Banco Central, defendo muito que o Banco Central tem que ter autonomia operacional e técnica para poder controlar melhor o câmbio, que também é a finalidade, no momento que tem que comprar dólar, que tem que vender dólar. Quer dizer, o Banco Central tem uma grande responsabilidade, sempre obedecendo o que o Conselho Monetário Nacional determina, quais as metas de inflação que o governo determina, quais a taxa de juros, enfim, a questão dos preços, né? Então, por isso que eu defendo muito, para dar mais estabilidade. Nós estamos vivendo assim um momento muito bom, que nunca vivemos na vida brasileira. Quando que a taxa Selic chegou a 3,75? Nunca ao ano. Isso tem que ser a regra, não pode ninguém cobrar mais juros do que a taxa Selic, isso tem que ser lei, né? A questão da inflação baixa, controlada, agora são preocupações que vão vir com a macroeconomia depois do Brasil estar super endividado. Por isso que eu não vejo outra saída para nós salvar o Brasil. Vai custar um sacrifício de todo o povo brasileiro, começando pelo poder público, né? Nós temos que ter mais eficiência, diminuir o tamanho do Estado, entende? Para sobrar mais recurso. Então, acho que tem que diminuir o tamanho do Estado, seja o Congresso Nacional, em todos os sentidos, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, nesse sentido, quem sabe privatizar o que for possível, né? Mas esse é o momento que o Estado vai salvar todos nós. Depois vai chegar a nossa vez de dar a nossa contribuição. Agora, é uma faca de dois gumes. Quer dizer, se os insumos são importados em dólar, mas o soja e o milho que é exportado é em dólar também, né? Então, quer dizer, seria bom nós só exportar o milho e o soja em dólar, né? Então, é uma coisa que vamos ter que trabalhar muito. E eu acho que o mal do Brasil, que o Brasil só exporta commodities, né? O Brasil exporta minérios, exporta soja, exporta milho, e teria que industrializar aqui. O estado de Santa Catarina, eu acho que é um estado muito produtor, exemplo do Brasil, que nós podíamos começar aqui em Santa Catarina. Quanto mais tu exportar valores agregados, como já estamos exportando, né? Os suínos, as aves, agora começar no leite, e as indústrias metalmecânicas são um exemplo, né? Então, a gente tem que procurar exportar menos commodities, né? E industrializar mais o nosso país. Certo, perfeito. Deputado, a gente sabe que
muitas vezes algumas medidas, né? Se você pegar o tamanho da proporção que hoje o nosso país está vivendo, e principalmente no funcionalismo público, muitas medidas acabam sendo paliativas diante do tamanho, né, de toda essa situação. Mas as pessoas têm solicitado, têm pedido, por exemplo, assim, em relação ao repasse do próprio fundo eleitoral, né, o corte do salário, o senhor já respondeu essa questão, mas, por exemplo, assim, o fundo eleitoral, né, que tem uma quantidade de valores lá, né, como que está também esse debate com os demais parlamentares, né, e a própria posição do próprio MDB, né, o senhor é presidente aqui, mas o MDB também já emitiu uma nota, né, em relação ao fundo eleitoral. Passado esse momento agora, hoje, inclusive, entrei com mais 2 projetos de urgência, né, para não cobrar imposto de renda, o mínimo agora, durante o coronavírus, de nossos aposentados, que recebem de 10 salários a menos, né, porque alguns já não pagam, até 3,8, né, por sugestão, inclusive, do Maravilhense. Eu acho que agora é a hora, a partir já de semana que vem, nós vamos começar a botar a mão na ferida na questão pública, né? E esse é um exemplo que está começando a pegar, né? Não tem clima para gastar 2 bilhões no estado de calamidade pública e gastar 2 bilhões nas eleições municipais. Eu, particularmente, acredito que as eleições vão ser prorrogadas para 2022, mas isso depende do Congresso Nacional, depende do Tribunal Superior Eleitoral, depende de uma decisão de todos os líderes, né? Quem sabe unificar as eleições em 2022, fazer mandato de 5 anos, né? E acabar com a reeleição. Porque ninguém aguenta a cada 4 anos, a cada 2 anos, eleição aqui no Brasil. Então, é um custo desnecessário. Então, acho que esse é o momento que vai depender muito da pressão da sociedade brasileira, de não colocar dinheiro nas eleições municipais e, automaticamente, então, esse fundo de 2 bilhões poderia ir para a área da saúde, para o SUS, né? E talvez não serão realizadas as eleições. Eu não posso afirmar, mas eu tenho esse pressentimento que vai depender muito também da população agora de nós passar rapidamente esse coronavírus. Se estender até julho e agosto, você foi às eleições. Pode escrever que não vai ter. Então, vai depender muito desse estado de calamidade pública que nós estamos vivendo nesse momento. Certo. Não, perfeito. Né? E falando um pouco mais em questão das contas públicas também, né? Tem uma pergunta aqui do Fernando Frank, que ele citou que o Brasil e a Estônia são os únicos países, né, que ele cobra, por exemplo, eu vou fazer a pergunta que ele me passou aqui. Qual a posição do deputado com relação a uma futura contribuição sobre lucros e dividendos, né? Hoje o Brasil e a Estônia são os únicos países do mundo que não cobram, né? Seria essa uma boa medida também para daqui a pouco contornar essa situação financeira que o país vive? O sistema tributário hoje no Brasil é muito injusto, né? Quem paga mais é o consumidor, né, que paga, porque a renda per capita hoje da família brasileira é muito baixa para tu cobrar sobre a renda no geral. Não dá nem para comparar com os Estados Unidos. Lá é 40, aqui não chega a 20. Então, nós fazer uma reforma tributária, cobrar sobre a renda só, hoje é inviável, porque a população brasileira ganha muito pouco. O consumidor, infelizmente, que gasta 70% do seu salário mínimo na alimentação, imagina a carga tributária que ele paga. E quem ganha mais de 30 mil, vamos supor, mais de 20 mil, diminui, né, o que ele gasta em alimentação. Então, é muito injusto o sistema tributário aqui no Brasil. Agora, nesse primeiro momento, vai simplificar, vai desburocratizar, e a população vai saber quanto paga cada um, né? Agora, porque o empreendedor, o empresário, na verdade, ele repassa, né? Ele recolhe as contribuições dentro do seu negócio, né? Nós temos um sistema hoje muito complexo de crédito e débito,
dentro da legislação. E sobre essa pergunta específica, hoje você paga imposto de renda, por exemplo, sobre o lucro, as empresas pagam 35%, né? 35%. E 70%, 80% é reinvestido no próprio negócio, né? Do lucro que deu. Entende? Aí vamos supor, se tu distribui 30% para os acionistas, pagar mais 35% seria bitributação, seria 70%. Tem outros que defendem, a oposição defende muito agora, tributar as grandes fortunas, né? E a gente se pergunta, mas o PT ficou no poder aí quase 20 anos, 16 anos, por que não implantaram? Então, é uma matéria muito difícil de passar no Congresso Nacional. Mas, em cima dessa calamidade pública, está avançando muito essa questão, quem sabe poderá vir o imposto sobre grandes fortunas, né? Por exemplo, os banqueiros, o sistema financeiro que mais ganha dinheiro no mundo, praticamente paga muito pouco, né? Paga pouco, até então, alguma coisa vai acontecer nesse sentido. Certo, perfeito. Deputado, uma última questão para colocar e agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? E assim, muita gente acompanhando, participando, né? Contribuindo com as suas colocações, fazendo indagações diante do tema que a gente está abordando aqui, porque a preocupação justamente é a questão econômica, né? Como que as pessoas, as empresas vão conseguir sobreviver depois disso. E diante de tudo isso, a gente viu que está havendo essa movimentação, né? Os ministérios trabalhando, cada um fazendo sua parte, e justamente o Ministério da Economia tem essa competência, né? Porque é fato, né? Os prejuízos a gente vai sofrer como um todo, é um efeito cascata. Né, os estados estão sofrendo, os municípios vão sofrer, né, as indústrias, o comércio, o prestador de serviço, a classe produtiva, isso é fato. O mundo inteiro está assim nessa situação de calamidade. Né? Mas, senhor o deputado, verificando essa situação, né, essas medidas que o Brasil está tomando agora, o próprio Congresso, o senhor falou que vai dar a carta branca para o governo agir conforme ele entender que é necessário agir. Foi necessário ter essa pandemia, chegou a esse ponto para que o governo como um todo, o sistema como um todo, entendesse que o Brasil precisava tomar essas medidas, né, para deixar mais livre as ações e para tomar rumo, de certa maneira. Você acredita que o Brasil vai tomar jeito a partir de agora, diante de toda essa situação que enfrentou? Nós estamos ainda na crise de saúde, né? Que o Brasil não está preparado para atender toda a população, quer dizer, na prática ainda praticamente não aconteceu, né? Hospital regional lá em Chapecó está pronto, novo, podia encher de equipamentos, quer dizer, ainda não está demorando muito, tu viu a dificuldade, né? Imagine a crise econômica depois, a consequência é a crise econômica. Quer dizer, não podemos deixar o povo passar fome, por isso que o Estado vai bancar agora. As empresas não vão quebrar, porque o Estado não vai deixar quebrar. Quando eu falo Estado, eu estou falando do Brasil. O Congresso Nacional não vai deixar, mas depois temos que ter, né, essa grande responsabilidade de começar, não é do zero, né? Mas lá de 400 bilhões de déficit e começar, quem sabe, pagar menos juros, né? Segurando a taxa Selic, o controle da inflação, e ter dinheiro barato, né? E nós temos que nos unir para salvar o nosso país, né? Porque, infelizmente, nós estamos autorizando até os municípios se endividar. Os municípios que quiserem vão poder se endividar. Aí vai ter eleição, por exemplo, como é que vai pegar os novos prefeitos? A lei de responsabilidade fiscal foi para o pau, os estados vão poder se endividar. Votamos hoje, dando essa autonomia, né? Não é só a União, mas vai depender muita responsabilidade dos gestores públicos e nós temos que estar sensibilizados de fazer a nossa parte. Vamos ter que começar no setor público, cortar em nós mesmos. Chegou o momento de quem que cair a ficha e todos unidos
tivemos que chegar a essa calamidade pública, e claro que vai ter gente que não aceita, né? O extrema-esquerda, o extrema-direita, essa guerra, mas nós temos que pensar o que é melhor para o nosso Brasil, com equilíbrio, porque senão vem agora a crise política e vem a crise econômica. Não, primeiro a crise de saúde, vem a crise econômica, aí se nós não resolver, vem a crise política, que já estava muito ferrenha, a crise política tem que desarmar os espíritos, pensar o que é melhor para o povo brasileiro nesse momento. Bolsonaro também tem que, né? Todo mundo baixar a bola, os extremistas da esquerda também. E, claro, o problema é as fake news, né? Que, infelizmente, a metade é mentira, né? Então, isso é muito ruim. Mas acreditar nas instituições, acreditar na democracia, porque senão, depois da crise política, vem o caos social, aí ninguém mais segura. Já viu começar a saquear as lojas, saquear o supermercado, as grandes cidades viram Deus o livre, né? Ninguém quer isso. Então, vamos agir com responsabilidade, cada um fazendo sua parte. Perfeito. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo, né? A gente tinha combinado um determinado tempo, a gente extrapolou e passou, né? Então, muito obrigado pela sua paciência, todos que estiveram nos acompanhando, contribuindo com essa discussão, que é muito importante, e é uma forma da gente se envolver e tirar as dúvidas e contribuir, né, com as nossas sugestões, com as nossas ideias, e muito obrigado pelo seu tempo concedido. Se o senhor quer deixar mais alguma mensagem, fique muito à vontade, e daí faremos o encerramento aqui da nossa transmissão. Deputado, está contigo. Agradeço a oportunidade. Eu nunca vi grandes coisas se realizar sem autoestima. Passar desse momento de tristeza, de doença, de mortes, esperamos que a gente renasça com energia positiva, com autoestima, porque não vi nada acontecer de bom no mundo sem entusiasmo. Então, não vamos desanimar, vamos erguer a cabeça, vamos passar por essa e vamos surgir um Brasil melhor para todos no futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Deputado, muito obrigado a todos, né, que, mais uma vez, agradecer novamente, acompanhem os trabalhos do deputado, né, o deputado tem sido um defensor dos pequenos municípios, dos estados, né, tem trabalhado muito para que os investimentos voltem, né, através dos impostos aqui para o nosso estado, para os nossos municípios, e tem apresentado diversas ações lá no Congresso Nacional. Fico muito agradecido novamente, né? Quero deixar um grande abraço a todos e a gente recomenda que o pessoal acompanhe, né, as ações do deputado através das redes sociais, tem a página, tem o Instagram, tem o Twitter, né, e buscar também, principalmente ontem, dia da mentira, foi debatido muito essa questão de o que é fato, o que é fake, então o pessoal buscar informações de forma adequada, nos mecanismos, nos veículos oficiais de comunicação, para ter toda essa credibilidade, que a gente possa tá bem informado. Deputado, um grande abraço, tudo de bom, e a todos também, muito obrigado aí por nos acompanhar. Até mais.